vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh.
Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh, oh, oh. Vai começar nosso podcast. Sou templo vivo, oh. Sou templo vivo. Ao vivo. Está no ar, Sou o Templo Vivo Podcast, o podcast da Igreja Templo Vivo. Toda segunda-feira, 7h30 da noite, nesse canal, você tem um conteúdo aí exclusivo da nossa igreja, com pessoas da nossa comunidade. O objetivo desse podcast sempre foi apresentar para vocês pessoas da nossa comunidade, pessoas do nosso dia a dia aqui, pessoas que vocês veem participando da comunidade, agindo de alguma forma, atuando em algum ministério e nunca tiveram a oportunidade para parar, conversar com essa pessoa. E hoje aqui nós podemos ouvir as histórias dela, a história da conversão, a história da vida, a história da superação. E hoje eu tô aqui com um convidado mais do que especial, é o meu grande amigo David Lyons. David Lyons, qual é o nome do cara? O nome do cara já é um nome de peso, né? Lyons. E quando eu conheci ele, eu achava que era um apelido, porque eu nunca tinha ouvido falar ninguém com o nome de Lyons, né, no final. Mas ele vai explicar daqui a pouquinho por que também desse nome. Templo Vivo é o nome da nossa igreja, mas também é uma referência bíblica de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que vocês são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E para apresentar o David Lyons, não vai ficar só nas minhas palavras, vai aqui o meu co-host falando aí para nós quem é o nosso convidado de hoje. Fala aí, manda bala. Salve, salve galera, beleza? Graça e paz a todos, paz pastor. Hoje nós estamos aqui com um cara que o nome dele dá até medo, né, pastor? David Lyons. Então eu vou apresentar aqui para vocês um breve resumo aqui. Hoje nós vamos entrevistar o David Lyons Nascimento Paiva, 31 anos, casado com a Laís, pai da Lissa e Yuri, é isso? Isso. Natural de Belo Horizonte. O pai dele é o David Oliveira, a mãe é a Rosilene do Nascimento. Profissão, faz tudo, mas ele é eletricista, tá, pessoal? Tá? O principal hobby dele, música e andar de moto, tá ok? O principal sonho é se aperfeiçoar na profissão e ser um ministro de Deus completo. E tempo de Templo Vivo, ele está conosco aí há 6 anos, pastor. Esse aí é o David Lyons. É isso aí, seja bem-vindo, meu brother. Tamo junto, pastor. David Lyons, você tá bem? Muito e aí, bem. primeiro já a curiosidade do momento agora. Da onde que veio esse Lyons? Conta pra nós a história do Lyons. Então, muito boa noite, pessoal. Meu pai, né? Meu pai, eu acredito que ele era muito sonhador, assim, e criativo. Ele é um cara criativo também. Eu nunca perguntei pra ele por que ele colocou esse nome em mim de Lyons, David Lyons, né? Mas eu acredito que ele, tipo, assim, americanizado, sei lá, se inspirava nos nomes americanos e alguma coisa assim, e colocou esse nome em mim, porque os meus irmãos têm um nome bonito também, tem o Lucas, né, que é Lucas Sandmel, entendeu? Então, tipo assim, eu acredito que ele era muito sonhador, assim, e pensava em algo assim, meio artístico, sei lá. Entendi. Entendeu? E na verdade, eu pensava que era um sobrenome, mas não é um sobrenome. Não, é um Nome composto. É um segundo nome, um nome composto. David Lyons. David Lyons. Que legal, cara. E esse Lyons, você conseguiu transformar ele tipo no sobrenome? Você conseguiu passar pra... Então, quando eu tava arrumando pra me casar com a Laís, né, tudo certinho, documentação e tal, eu tentei passar pro nome dela, colocar
Laís Lions também. Aí eu não consegui. Mas na minha filha, né, a Lissa, eu coloquei Lissa Lions. Ah, que legal. Então vai virar um sobrenome, né? Vai virar um sobrenome. Que legal. Vai ser uma geração Vai aí ser uma de geração. Lions. Vai ser E o Lions é de leão mesmo? Ou será que não? Lions, traduzido, né, é leões, né? Leões. Se fosse Lion, né? Lion aí seria leão. Que legal, cara. Muito bom, muito bom. Bom, nós começamos falando do nome porque é curioso, né, o nome, né? Mas a gente vai falar um pouquinho da sua história aqui. Primeiro, estou muito feliz de estar com você aqui. Você é um parceirão, um servo aqui dessa igreja. Tamo e as pessoas, às vezes, vê você servindo ali e não conhecem da sua história. E o objetivo do podcast é isso, é aproximar as pessoas de vocês, né? De quem senta aqui nessa cadeira aqui para conversar com a gente. É aproximar as pessoas aqui umas das outras. E com certeza depois desse podcast as pessoas vão te conhecer um pouco mais. Mas antes da gente falar propriamente da sua caminhada, da sua trajetória, eu quero aproveitar esse tempo que a gente tem aqui para dar alguns recados. Primeiro, pedir para as pessoas, né, Charlão, se inscrever no canal, porque eu vejo que tem bastante visualização, só que as visualizações são incompatíveis com os inscritos do canal. É isso aí, pastor. Então. Pegando esse gancho aí, pessoal, seguinte. Galera que entra aqui, assiste os podcasts aqui, pessoal, se inscreva no canal, dá um joinha, por favor, né? Dá um like lá, compartilha isso na sua célula, no seu grupo de amigos, nas pessoas que você quer evangelizar, porque afinal de contas, os testemunhos aqui, ditos todas as segunda-feira, eles também traz inspiração para mais pessoas. Então é importante se inscrever no canal e dar um like aí, por favor. E até pegando o gancho também, você que quer ser um patrocinador, quer ser um colaborador deste programa, desse podcast, por favor, nos procure, né, pastor? Procure a gente aí e vem ser aí o nosso parceiraço também. Isso aí, procura o Charlão aí que ele vai dar todas as coordenadas de como você pode fazer para abençoar o podcast e também ter a sua marca aqui sendo divulgada aqui e fortalecer o comércio da comunidade. Eu acho que fica bem legal, né? Essa ideia de todo mundo aqui da comunidade saber o que cada um produz, por exemplo. Aqui nós temos aqui hoje com dois empresários, né? Que no caso é o Lions, que é um empresário, e você é um empresário, né? Então, ou seja, estamos aí. Né? Os dois atuam e tem gente que nem sabe, às vezes, né? Vai procurar Exatamente. fora um serviço que tem dentro da casa. E outro recado importante que eu quero dar para você é que estão abertas as inscrições para o encontro com Deus, dia 24, 25 e 26 de outubro. Inclusive, a sua tá paga já, Charlão, lá, né? Opa! Né? Você já se antecipou, né? Já pagou lá. Opa. Né? Glória a Deus, né? Já é uma coisa a menos, né? É isso aí. Pessoal, você que não passou pelo encontro ainda como eu, tá? Minha esposa já foi. A primeira vez ela foi sozinha porque alguém tinha que tomar conta aí da Isabela e do Davi. Vou aproveitar, pastor. Estou em São Paulo, mandar um grande beijo para eles, para minha sogra Áurea. Minha sogra, obrigado por receber meus filhos lá. Mas o encontro com Deus vai acontecer agora em outubro, né? E você que não fez sua inscrição, por favor, os links estão aí nas redes sociais da igreja. Faça a sua inscrição. Tenho certeza que, pelo que a minha esposa disse, só de início, que ela não disse tudo, né? Vai ser um tempo maravilhoso com Deus lá. Com certeza, vai ser um divisor de águas. Já foi, né, Lai? Amém. Já foi sim. Passei em 2019. E marcou sua vida mesmo? Marcou, com certeza. Legal, marca mesmo, né? Diferencial. É forte. Não vamos chegar, acho que não vamos chegar nessa parte da sua história, né? Vamos só choro e ranho. É muito forte, mesmo, muito forte. Então, eu fiz lá uma divulgação, não sei se vocês viram que eu fiz a divulgação em homenagem ao Alexandre de Moraes. Tomara que não prejudique aqui o nosso podcast, mas eu fiz a censura aqui, a censura, mas eu denunciei aqui que nós podíamos fazer um encontro com Deus falando. Ele vai entender que para o poder de Deus. Mas é isso aí, gente. Vamos direto ao assunto, direto ao nosso convidado para falar um pouquinho da vida dele. Lions, nossos convidados que vêm aqui sempre vêm aqui para contar suas histórias. Esse é o objetivo. Toda história tem sempre um ponto de superação, tem um ponto de transformação e a gente quer ouvir a sua história. Como foi que você se tornou um templo vivo do Senhor? E templo vivo não é só apenas a placa da igreja ou a igreja que você frequenta, mas quando foi que Deus encontrou você? E eu tenho falado como foi quando foi que Deus atropelou você nessa longa estrada da vida. Então você vai ter a oportunidade de contar para nós aqui primeiro quem era o David Lions antes de conhecer Jesus, como que ele estava, qual que era o estado de espírito desse homem. Muito bom, vamos lá. Então, eu nasci, né,
nasci num contexto já... minha família caminhando já com Jesus, né? Cristã, vivendo já num ambiente de igreja, né? Meu pai, minha mãe, minha família. E no decorrer da minha vida, com os meus 15 anos de idade, mais ou menos, por ali, eu me perdi, assim, você entendeu? Porque, na verdade, antes, eu ouvia falar de Jesus, né? Eu tive contato com a palavra de Deus na igreja, né? Eu ouvia a palavra de Deus, ministrava na igreja, né? Cantava, tocava, bateria, tocava violão e tal, guitarra e tal, às vezes. Mas eu me perdi, né? Minha cabeça, assim, tipo, meio que viajou na maionese, né? Na adolescência ali, tipo... Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Mais ou menos por volta de uns 14 anos, 15 anos, mais ou menos. Essa idade é a idade mais perigosa, eu acho, né? Muito perigosa mesmo. A pessoa não quer escutar ninguém, não escuta conselhos, né? Muitas das vezes, foi no meu caso, né? Não escutei muito meu pai, minha mãe, os conselhos que eles me davam, né? E não entendia muito bem, no caso, o que era mesmo Jesus, que era Deus, assim, né? Mas eu tive esse contato. Mas no decorrer dos 15 anos pra frente ali, aí eu me desviei totalmente. Então, tipo, me perdi totalmente pra esse mundo. Me perdi, envolvi com coisas ruins, né? Envolvi com coisas da adolescência, droga, envolvi com criminalidade e tal. Isso lá onde você morava? Isso. Você é nascido em Belo Horizonte e morou lá? Isso, eu morei em Belo Horizonte por volta dos 12, 13 anos. Eu comecei a morar lá, mas eu nasci em Betim ali. Betim, tá. Betim é lá, né? Grande BH, né? Grande BH, você é mineiro mesmo, de verdade. Sou mineiro natural, de Minas. Porque tem uns mineiros falsos aqui, né? Tem bastante mineiro falso aqui, né? Então, o cara de extremo não é mineiro, né? É diferente um pouco os mineiros daqui, né? É quase mais puxado pro lado de São Paulo, né? Até mesmo por eu estar aqui já há 6 anos, eu já peguei mais ou menos um pouco assim dos paulistas, alguma coisa assim, né? Já muda um pouco o sotaque, né? Que nós estávamos conversando aqui juntamente aqui antes de começar ao vivo. E nisso, eu me perdi totalmente. E no decorrer da vida, até que um dia eu vim parar aqui pra cá, né? Mudei pra cá em 2019. E foi aonde que realmente eu tive um encontro com Jesus de verdade aqui, conhecendo a Templo Vivo, né? Eu me lembro que eu passando aqui na rua, na avenida e tal, procurando o parque de eventos, né? Eu tinha acabado de chegar aqui na cidade, procurando o parque de eventos aqui e tal, meio perdido, porque eu não conhecia a cidade. Procurando o parque de eventos para qual objetivo você estava? Tava tendo um evento, na época, não lembro que evento que era, não vou me recordar, mas eu sei que eu queria ir pra lá, sabe? Eu tava ainda bebendo e encontrei o Serginho Catamires na avenida. Ele estava indo pro monte nessa época. Você estava fazendo um movimento para ir pro monte. Ele tinha acabado de sair da igreja e encontrar com a galera da igreja lá no monte e tal. Foi aonde que eu perguntei a ele, onde que é o parque de eventos aqui e tal? Aí foi aonde que tudo começou, assim, na verdade, na minha vida, assim. Eu conheci a Jesus de verdade, conheci Jesus mais de perto, onde que ele trabalhou, assim, pegou eu de jeito mesmo, você entendeu? Tipo assim, me trouxe eu de volta, me pegou eu de jeito. E aí é onde que o Serginho começou a me discipular e tal, até que eu me tornei membro da Templo Vivo. Caramba, mas então você encontrou o Serginho, você tava indo para um outro rolê. Um outro rolê. Um outro objetivo. Assim, eu tava meio que perdido ainda, né? Vivendo a vida errada. Então, tipo assim, e aí, totalmente mas distante. Aí, como é que foi esse encontro com o Serginho? Tipo assim, ele passou na rua, você viu ele a Tamires e perguntou alguma informação? Como é que foi a abordagem? Então, realmente eu só perguntei a informação, onde que era o parque de eventos, né? Ele falou assim, vamos ter ali na frente ali que eu te ensino melhor. Aí foi onde que chegamos até ali nesse retorno que tem aqui, um pouco pra frente ali, que antes o parque de eventos virava na rua de trás ali, não tinha essa ponte nova aqui, né? Aí ele pegou meu número, fez uma oração pra mim, e tipo assim, eu não dei nada pro Serginho, tipo assim, é só mais um crente só orando pra mim,
entendeu? Tipo assim, né? Não dei bola pra ele, assim. E ele pegou meu número, pega meu número aí, beleza. Minha mente tava em outra coisa, eu queria curtir, queria beber, queria ir zoar, entendeu? Você tava nesse momento você tava alcoolizado? Tava alcoolizado? Eu tava, no momento até eu tava até com uma garrafinha de cerveja, eu tava assim, meio louco já. E aí ele orou por mim e tal, beleza. Caramba, cara, que legal. Só cortando assim você, cara, agora você falou uma coisa que me despertou aqui. A importância de um crente que tá certo do seu propósito, né? Porque o Serginho, naquele momento, ele não perdeu a oportunidade de poder acessar sua vida de alguma forma, né? Não. Quantas oportunidades a gente perde às vezes, né? Uma pessoa você pediu uma informação e ele conseguiu jogar uma semente, né? Isso. E eu sou muito grato pela vida dele, né? Eu lembro que nessa vida perdida minha, na vida sem Deus, distante de Deus, eu, por ter esse contato, né, com o cristianismo e com a vida cristã da minha família, com a igreja, com a palavra de Deus, eu ainda tinha aquele temor e sabia que era a última esperança que eu tinha, assim. Então, tipo assim, se alguma coisa acontece, eu tô meio mal, eu ia lá e buscava a Deus de alguma forma. Então, eu lembro que há uns tempos atrás, antes de eu conhecer o Serginho, eu chegava a pedir para Deus, falar assim, Deus, coloque alguém na minha vida que realmente não me leva pro tipo assim, não me faz uma má influência, não seja a pessoa para me levar pro mal, mas que seja para me ajudar. Quer dizer, você tinha consciência que o estilo de vida que você estava levando não era uma vida que agradava a Deus, só que você ao mesmo tempo não tinha força para sair. Sim, isso aí, bem isso. E nisso apareceu o Serginho nessa, na minha vida. Tipo, como se fosse uma resposta de oração. Isso que eu ia falar agora, uma resposta de oração. E daí, cara, só que eu não dei muita bola. Você entendeu? Porque é aquela coisa assim, parece que você tá lá no fundo do poço e tipo assim, parece que você não encontra uma saída e você acaba querendo ficar ali. Você entendeu? Você quer mais se afundar mais, parece. Entendeu? E nessa, como eu tava falando, eu fui pro parque e tal, curti lá meia-noite, fiquei lá, depois fui embora pra casa dormir. Tinha acabado de chegar aqui na cidade nessa época. E eu lembro que no dia seguinte, como o Serginho tinha pegado meu número, ele entrou em contato comigo. Uau! Entendeu? Aí ele, e aí, David? Ontem eu encontrei você na rua e tal, não sei se você lembra. Eu lembro sim, e começou a conversar comigo. Começou a conversar comigo. E daí, nós, tipo assim, meio que falei assim, não, cara é diferente, né? Vou dar atenção pra ele. Parece que ele tá querendo se aproximar de mim, né? É diferente, é uma atitude diferente, né? A pessoa se importou comigo ali. Eu fui indo, ele me convidou pra célula. Aí eu fui. Eu lembro que eu era muito resistente. Tipo assim, eu era resistente. Ao mesmo tempo que eu via que eu tava numa vida difícil, mas assim, a carne luta, né? A carne quer que você fique lá, entendeu? Quer que você fique naquela vida imunda ainda. E daí, ele foi um processo muito grande, nós passamos por várias situações assim junto, né? Igual, ele viu que eu ia estar no podcast, né? Me mandou mensagem e tal, aí eu falei que não, velho, eu tava lembrando que quantas vezes até junto nós choramos. Você entendeu? Assim, de crise, assim, tipo, eu estar em crise, a gente chorar junto, sabe? Assim, ele vê a minha situação e difícil, sabe? E nós temos umas crises assim e chorar junto. Mas graças a Deus, Deus colocou a vida dele na minha vida. Assim, eu reconheço isso. E também muito grato por ter a Templo Vivo, né? Por a Templo Vivo, assim, me abraçar de alguma forma e ter um trabalho, né? Cristão aqui na cidade, né? Um trabalho evangélico, um trabalho estratégico, né? Ser impactante aqui na cidade e conseguir, assim, de alguma forma, fazer com que eu enxergue Jesus de outra forma, através da palavra, da pregação, através das células, entendeu? Coisa que eu não jamais via. Nessa época o Serginho ainda não era casado, né? Não, ele era casado, ele, né? ele namorava a Tami. Ele já tava no relacionamento com a Tami. Tava no relacionamento. Mas não era casado ainda. Não era. E você se recorda, assim, qual que era o seu estado, assim, você veio pra cá, pra Extrema, primeiro, por qual objetivo? Você veio de Betim direto pra cá? Não, eu vim
de Três Corações pra cá. Você morou um tempo em Três Corações? Morei um tempo em Três Corações. Eu fiquei lá 7 anos e depois eu vim pra cá. E o que te trouxe pra cá? Me trouxe pra cá o seguinte: em Três Corações é uma cidade, não tem muito progresso assim. É uma cidade difícil de trabalho, difícil de você conseguir algo, você entendeu? Tipo assim, ser um trabalho. E é uma cidade grande até, E né? é uma cidade grande, muito maior que aqui, mais velha que aqui, não é uma cidade muito desenvolvida igual a Extrema. Meus primos, que são nascidos em Três Corações, que eu tenho família lá, tem prima, a família da minha mãe é toda pro lado de Três Corações ali. E eles já vinham pra cá, entendeu? Procurar trabalho. E tipo assim, meio que aconteceu uma oportunidade assim, tipo do nada. Tinha uns primos meus, um casal de primos meu, tava fazendo aniversário do filhinho deles em Três Corações. E eu tava lá e de repente ele falou, eu tô indo pra Extrema, ver uns negócios lá no banco lá que eu preciso resolver umas coisas. Se não me engano, ele precisava também cuidar do cachorrinho dele, que já tinha, eu acho que passado os dias ali da alimentação que ele tinha deixado pro cachorro. Vão lá comigo lá pra você conhecer. Aí eu falei com ele assim, eu vou lá só se for pra me arrumar um trampo. Entendeu? Aí ele falou, bora, se você arrumar um trampo de um dia pro outro, você fica lá na minha casa. Aí foi nessa, eu cheguei aqui com... Eu lembro até hoje, nem dinheiro eu tinha. Você entendeu? Minha tia me emprestou um dinheiro que eu cheguei aqui, eu consegui arrumar só o currículo e levar na empresa. Aí como eu já tinha essa habilidade com solda, já tive contato com solda, serralheria, habilidade com mexer com máquina de serra, lixadeira, essas coisas, eu consegui um servicinho numa empresa daqui da cidade, assim, no outro dia, já para começar a trabalhar, e eu acabei ficando. Aí eu tô aí até hoje. Mas então você chegou aqui, assim, falo português, claro, assim, você não tinha poder econômico nenhum. Nada. Chegou mesmo pra tentar a sorte. Vou tentar a Zerado, sorte. tentar a sorte. Entendi. E aí você chegou. Quantos anos você tinha, você lembra? Eu cheguei aqui com 25 anos. 25 anos. Eu ia fazer 25, na verdade. Entendi. Aí veio pra cá e aí logo nas primeiras semanas, como você falou, você já falou, vou fazer um rolê aqui nessa cidade. vou fazer um rolê. Tinha 3 dias que eu tava aqui, eu acho que era uns terceiro, quarto dia que eu tava Olha aqui. como é que é o trabalhar de Deus, cara. Aí pra você ver que coisa, né, cara? Deus trouxe você pra cá pra transformar mesmo, né? Que doideira. Pra transformar, porque você veio pra cá e nesse pequeno período, assim, Deus acessou você através do Serginho. Forte. Muito forte o testemunho. E parabéns aí pro Serginho aí pela sua postura aí de cristão, Serginho, de poder anunciar o evangelho, porque às vezes a gente perde oportunidades. A gente perde oportunidades de, às vezes, acessar alguém, né? E pode ser uma oportunidade que Deus está dando para você agir como um cristão, e também uma oportunidade que Deus está dando para a pessoa para conhecer o evangelho, né? Então, muito forte. Muito forte. Né? E aí você lembra que você foi convidado para ir para a célula? Onde era a célula? Você lembra? A célula, na época, era lá no Parque dos Pássaros. Ah, lá na casa do Fabiano? Ou não? Não, na casa... Era um pessoalzinho que morava um pouco mais pra cima. Deixa eu ver Eles quem não era. se encontram mais na nossa igreja, mas era... Eu não lembro o nome dele, cara. Ele tinha 2 meninas, 2 filhas. Uma era mais novinha, ruivinha. Rapaz, eu não tô lembrado quem é. Ele mexe com solda também. Ele é um cara que mexe com solda. Da área, assim, da mecânica industrial, assim. Não lembro se era Marcelo... Não lembro o nome dele. Na verdade, eu não lembro. Mas era a célula de jovens ou não? O Serginho frequentava Era a essa célula célula? que o Serginho liderava, na verdade. Era uma célula que o Serginho e a Tamires lideravam lá. Entendi. Ele me levou pra lá, eu conheci, gostei muito. Nunca na minha vida eu tinha frequentado uma célula. Era a célula na casa do do Celso. Celso e... Era o Celso da Valéria. Celso Valéria. Legal, é isso mesmo, Celso Valéria. Eu não lembro. Era lá em cima, no pico, Isso, lá em cima. bem no pico. Lá perto da minha casa. Minha casa era um pouquinho mais pra cima. Boa época, assim, foi... Aí você começou a frequentar a célula, e você falou que você tinha resistência, mas foi bem no... Essa resistência, você
tipo, demorou pra você se entregar completamente ou você depois começou e não parou mais? Cara, era uma resistência espiritual mesmo, eu acredito, assim, uma resistência espiritual. Eu lembro que, tipo assim, eu gostava daquela dinâmica, eu achava legal, eu conhecia pessoas novas, eu via o jeito diferente das pessoas se interagir, né? Eu via assim, ó, uma pessoa fulano ali tá falando de Deus diferente, o que Deus fez na vida dele, que legal, né? Eu ficava meio que só observando por enquanto e tal. Só que aí, e o Serginho trabalhando na minha vida, sabe? Eu fazia umas perguntas pra ele muito loucas, assim, sabe? Tipo, mano, por que tem que ser assim? Por que é assim, sabe? Entendi. Meio loucona mesmo. Aí ele vinha com a palavra. Não, cara, você não pode ser assim, Deus... Entendeu? Pregava e ia pra cima, sabe? Você tinha mesmo umas perguntas meio loucas, mesmo. Você era muito louco. Vamos perguntar. Você lembra das perguntas? Lembro, cara. Os negócios assim você viajava, cara. Tipo assim, eram uns negócios. Era uma filosofia doida mesmo, né? Então, muita filosofia maluca. E aí você perguntava e ele ia pra cima. E ele respondia tudo? Respondia tudo. Ele conseguia responder? Com base, né? Com base na palavra. O Serginho é um cara preparado, meu. Aí eu me quebrava, né, cara? Aí eu não tinha pra onde sair, não tinha pra onde correr. Aí um certo dia eu... E você falou que você, além da bebida, você também chegou a ser usuário de droga, Sim, certo? cheguei. E aqui você também continuou usando droga nesse período aqui? Não. Aqui foi assim. Eu, até enquanto eu tava em Três Corações, ainda eu tava usando só maconha. Fumava maconha e gostava. Sempre. Tipo assim, desde quando eu comecei a fumar maconha, gostava, e pra mim, assim, eu tinha que fumar todo dia, sabe? E isso começou a trabalhar, assim, em mim, de querer parar, eu vendo minha mãe falar comigo. Às vezes nós tava na roda, assim, entre os familiares, assim, e tal, minha mãe chegava em mim, às vezes falava assim, ô filho, você fica tão diferente quando você fuma esse negócio, sabe? E eu falava assim, aí eu ia pra casa, né? Aí eu ficava quietão, né? Porque eu era diferente. Quando eu tava sem entorpecente, tipo assim, eu chegava, trocava ideia com todo mundo, ria, brincava, não. Mas quando eu tava tal, eu ficava só na minha brisa ali, você entendeu? Tipo assim, sério, quieto na minha e tal, não falava com ninguém. E o pessoal não gostava, né? Porque eu era o único diferente da roda. Entendi. Você entendeu? Aí eu ia pra minha casa, olhava pro espelho assim, cara. Aí eu olhava. Aí, tipo assim, não é que minha mãe tem razão, mesmo o olho como é que fica, né? Feio pra caramba e tal. Mas eu gostava, cara, gostava. Aí, beleza. Aí apareceu essa oportunidade que eu tinha falado pra vocês aqui, de tá indo tá vindo pra cá, entendeu? Aí pra você ver como é que o diabo é, né? Tinha um tempo, tinha um colega, né? Tinha um colega que gostava de fumar junto, assim. Tinha sempre essas coisas, assim, vamos fumar um junto, tal, pá. E ele foi... No dia que eu tava pra vir pra cá, tinha um tempo que ele não aparecia, não chamava eu pra nada, pra dar rolê, pra nada, do nada aparece em casa. Um dia antes de eu vir pra cá. Na noite, né, na verdade. Eu ia sair no outro dia de manhã pra vir pra cá com o primo. Aí ele... Juninho, porque o pessoal chama eu de Juninho, porque meu pai chama David também, aí o pessoal assim mais me chama de Juninho, entendeu? Mas seu nome não tem Júnior, tem? Não, meu nome não tem Júnior. Mas o pessoal faz aquela associação, aquela né? associação, porque o pai chama David, sei. né? E pegou, sempre pegou, né? Aí ele, Juninho, calma aí e tal. Aí chamou eu e tal, aí nós fumamos. Aí eu, dentro da minha cabeça assim, eu pensei, pô, eu tô indo pra Extrema amanhã. E tipo assim, eu tô indo querendo procurar emprego. Você entendeu? Eu quero mudar de vida. Eu não quero viver essa vida que eu vivo aqui. Quero mudar de vida. E eu vou fumar um. Aí eu tipo não rejeitei fumar com o cara. Aí eu gostava, né? Aquela coisa da carne, não, tal. Aí eu... Quer saber também? Eu vou fumar até a última e nunca mais vou fumar. E eu lembro que ele rolou um negoção assim pra nós fumar e tal. E eu... Aí ele, não quer mais não, tô de boa. Não quer não, vou fumar até a última. Pensei dentro de mim, assim, fumei e joguei fora. Só o papel, joguei fora. Aí, no outro dia de manhã, eu com meu primo pra cá. Aí, tipo assim, minha mentalidade em relação à droga, à maconha, tipo assim, tinha realmente aproveitado essa oportunidade de
de ter uma vida nova, você entendeu? Tipo assim, dentro da mente. E eu parei. Mas só que ao mesmo tempo ainda eu continuei bebendo. Aquela questão de você estar sozinho, aquela questão de você se sentir vazio, Sim, você entendeu? Aí eu, nesse trajeto até eu chegar aqui, eu lembro que eu subi na praça. Aí eu subi na praça, vi o movimento e tal. Aí eu lembro que eu fui no bar do Coronel ali. Aí eu cheguei lá, tava rolando uma música, um cara tocando um rock lá. Aí eu cheguei, me serve uma dose de uísque aí, né? Porque eu pedi uma dosinha assim e tal. E bebi e tal. Aí eu falei, quer saber? Eu vou descer um pouquinho mais pra baixo aí, ver o que tem aí. Vou conhecer a cidade. Desci pra cá, desci a rua João Mendes. Então eu parei na Savana, era uma época, uma padaria que tinha ali na João Mendes, onde que é uma farmácia agora. Uma farmácia agora. Eu parei lá, aí eu peguei uma long neck. Aí eu lembro que o pessoal lá dentro da... Porque gente pra curtir e fazer loucura é o que você mais acha nesse mundo, né? E quem você nem conhece, você sempre tá envolvendo, é onde que você se ferra, né? Aí o pessoal comprando bebida também, tá rolando uma festa ali, nem me conhecia essa pra você ver. Tá rolando uma festa lá no parque de evento, bora colar lá. Aí eu não conhecia muito assim, eu fui e falei, não, pode ir então, eu colo lá. Aí eu peguei minha bebida, eles desceram e foram. Aí foi aonde que eu falei, onde que é esse parque de evento, né, tal. Aí aonde que eu tava só escutando o som, como eu não conhecia a cidade, eu tava só escutando o som, foi aonde que eu passei aqui na avenida. Você entendeu? Aí eu escutei o som, eu lembro que aqui tem uma ruazinha, não tem uma ruazinha aqui de frente à igreja? Te parece que é uma casa, uma residência que tem aqui embaixo, aqui, bem na frente aqui, não tem? Tem. Então, eu tava entrando ali, eu falei, mas não é possível que esse parque de evento é aqui, mas eu tô escutando o som, onde que é? Você tava vindo por aqui já. Tava indo todo errado, Entendi, todo você entendeu? Foi aonde que eu trombei com você. Olha só, cara. Que doideira, né? Aí ele me levou até ali na frente, ele já bordou, aproveitou a oportunidade. Vida, cara. Pegou meu número, já começamos a conversar. Rapaz, ontem eu tava pregando, falando sobre a história do apóstolo Paulo, que quando ele chegou na região da Galácia, o objetivo dele não era pregar lá naquela região. Só que ele parou lá por causa de uma enfermidade. Sim. Né? Ele ficou doente, parou lá e aquele povo daquela região cuidou dele. Vai pra você ver E ele também. pregou o evangelho pra galera. Então, tipo assim, como que às vezes Deus usa situações. Tipo, você errou até o caminho. Na verdade, você pensa. Aquele famoso ditado popular, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Meio assim. Que é lógico, na verdade a gente sabe que esse ditado é só tentando explicar a forma como Deus trabalha. Porque pra nós pode ser uma linha torta, mas pra Deus já tava tudo no plano dele, na ideia dele, né, cara? Olha, pastor, eu falo pra você, eu acredito muito nisso, porque eu lembro que mais ou menos em 2013, mais ou menos, era pra me ter vindo pra cá, pra Extrema já. Ter vindo direto de BH pra cá. Devido a situações que eu estava vivendo lá, e tipo assim, minha família querendo me orientar, falar, não, vai pra outro lugar, tem Extrema lá, sua prima mora lá, ela recebe você e tal. E tipo assim, acabou que não deu certo. E eu fui parar em Três Corações, onde que eu me afundei mais ainda, porque Três Corações é uma cidade muito violenta, tem muita criminalidade lá. É isso que eu falei pra você, é uma cidade assim que tem um peso espiritual, parece, sabe? Tipo assim, você não vê as pessoas... É muito difícil você ver as pessoas progredirem, assim, tipo, gente nova, jovem, quase que não acha emprego, você entendeu? Aquela cidade que incentiva o crescimento, você entendeu? Você não vê isso, senão você vê muito adolescente, jovem, na criminalidade, usando droga, vendendo droga, envolvendo com o crime. Então, tipo assim, eu fui pra lá pra tentar melhorar, eu piorei. Então lá você ficou pior do que quando você estava em BH. Fiquei pior do que eu estava em BH. Puxa vida, hein? Então, aí é onde que, tipo assim, tudo aconteceu. Eu acredito, é por causa do... A gente tem boa parte nesses erros, né? A gente faz as nossas escolhas, a gente, tipo assim, erra muito, mas também... Mas eu acredito muito assim, David, assim, a gente é um produto do meio, cara, da onde a gente tá. Então o ambiente influencia, não tem o que fazer. Com certeza. Se você tivesse vindo pra cá, e em vez de ter encontrado o Serginho, ter se associado com a galera desse rolê, você podia ter descido um pouco mais pra baixo. Com certeza. Entendeu? Até aquela maconha que você falou que você tinha botado na sua cabeça que não ia fumar mais, talvez você não tivesse como é que fala, sendo influenciado por outra galera aqui, talvez você teria ido para esse mesmo. Porque eu sempre falo, às vezes a pessoa quer mudar de vida, uma das primeiras coisas que ela tem que fazer é mudar os ambientes. Sim. Mudar ambiente é importante, mudar ambiente porque
Arrasta mesmo, cara. Arrasta. A má companhia, a Bíblia fala, né? 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. Corrompe mesmo, cara. Não tem pra onde você correr. E aí você, quando você começou a ir pra célula, né, dar esses passos de aproximação com o Serginho, você já parou com a bebida na hora ou você continuou ainda na vida dúbia? Eu continuei muito pouco mesmo. Eu lembro que depois de umas 2, tipo assim, quando a gente tá bebendo, a gente não bebe todo dia. Quando a gente fuma maconha, a gente fuma todo dia. Eu não sei, assim, quem já fumou, como que age. Mas a maioria dos maconheiros que eu conheci na vida gosta de fumar maconha todo dia. Parece que é um relaxante pra ele ali, né? E na verdade não é, né? Mas quando a gente vive essa vida, a gente entende como isso. Mas eu tava ainda naquela coisa assim, tô indo, mas tô na minha vida ainda aqui de boa. Ainda não aceitei voltar assim, digo assim, aquela coisa de coração, você querer se entregar de volta, se arrepender de verdade, sabe, da vida que você vivia. Você tava indo. Você entendeu? Eu lembro que eu lembro que num domingo, eu cheguei e vim num Tadel uma vez. O Serginho queria eu perto. Tipo assim, vamos lá, cara, vamos lá. Que é legal. E eu lembro que eu cheguei e vim num Tadel, visitar só assim e tal. E lembro que uma semana ou 2 depois, não lembro, eu tava num culto de domingo de manhã. O Serginho falou comigo. Aí foi aonde que o senhor tava pregando e tal, falando... Assim, eu não me recordo o que você estava pregando, mas eu lembro que o senhor fez um apelo. No final, quem quer aceitar Jesus? E eu não me encontrava nessa situação. Eu me encontrava assim, eu já fui da igreja. Então, tipo assim, aí o senhor falou, mas... ou quem aceita voltar de volta, né? Aí foi onde que eu me derramei. Aí eu fui lá na frente e sabe, debrucei nos braços do Senhor e, tipo assim, Ele me abraçou de uma forma que é, assim, inexplicável, assim, a graça, a benção, o abraço de Deus, que aí foi um caminho sem volta pra mim. Tipo assim, eu falo agora nem se eu quiser, eu volto dessa vida mais. Tipo assim, naquele momento foi a hora que foi quando você teve uma experiência espiritual mesmo. Sim, eu tive experiência espiritual. Tipo assim, algo já tava tocando, volta pros caminhos de Deus, entendeu? Volta e tal. E eu fui, e aí aconteceu isso, você entendeu? Aí parece que eu tava esperando algo, sabe, assim, mas... Aí eu fui e falei, não, agora não tem como não, me entreguei aqui, não aguento mais. Você entendeu? Não aguento mais essa vida, não aguento mais viver desse jeito, não quero mais isso pra mim, eu quero ser diferente e Deus me ajuda, sabe? Deus me ajuda que esse restinho de força que eu tenho aqui é o último passo. Mas você acha que foi fundamental ter alguém para acompanhar? Sim, com certeza. Eu acho que se não tivesse o Serginho, seria muito mais difícil para mim, assim, sozinho, tomar as decisões, sabe? Do jeito que eu vivia, tava muito difícil para mim. Ok, mano, que legal, cara. Que história bonita, viu? E aí você se lembra que... Porque você... Mesmo você tendo experiência quando você estava lá em Betim, com a igreja, tudo, mas você já era batizado ou não? Não. Ah, não. Então, tipo assim, pode-se dizer que você se converteu aqui, então, né? Sim, isso. Você só frequentava uma igreja? Só frequentava uma igreja. Entendi. Você entendeu? Eu ia pra igreja, voltava e era a mesma coisa. No entanto, isso não me impediu de eu tipo assim, não tinha aquela... Não, quero curtir o mundo, quero viver, entendeu? Não tinha aquela, sabe... Mas eu só ia não conhecia Jesus de verdade, sabe? O que era Jesus? Por que Jesus veio? Você entendeu? Aquela questão assim, realmente eu sou pecador, se não fosse por Jesus, você entendeu? Eu era condenado ao inferno. Tipo assim, entender essa teologia da graça, você entendeu? Porque foi até uma época que eu cheguei aqui na igreja, tava rolando muita pregação sobre essa ideia da graça, sabe? Sobre nós sermos salvos pela fé mesmo, pela graça, por meio de Jesus, né? Nós não merecíamos. Então, tipo assim, isso foi ministrando dentro do meu coração, eu fui entendendo, falando, nossa, caramba, né, cara? Então é assim então que funciona. Então, tipo, é assim que é a verdade. Por isso que eu sou salvo.
eu tenho mais que agradecer, né? Que da hora, cara. Esse Deus maravilhoso que mesmo eu ter feito tantas coisas erradas, ter passado por o que eu passei. Tipo assim, é como se a palavra começasse a fazer sentido pra você. Fazer sentido pra mim, realmente. Eu consegui entender, você entendeu? Nossa, esse é um feedback importante que você tá dando, porque esse é um dos objetivos que a gente tem na comunidade aqui. Que a pregação, ela precisa fazer sentido. Sim. A pessoa tem que ouvir a palavra e tem que voltar pra casa e falar assim, eu entendi o que foi pregado e assimilei, e não é só uma experiência mística, né? Transcendental. Isso é importante, que você ter ido lá na frente, chorado, né? Se derramado. E eu acho que uma palavra forte que você usou aí que eu gostei foi assim, cansei dessa vida. Sim. Né? Então quando a pessoa chega nesse estado, cansei, não quero mais viver assim, Deus me ajuda, que ela clama por Deus, que ela pede o socorro de Deus, né? Eu acho que essa hora é a hora realmente do encontro, da conversão. E aí nós estávamos falando anteriormente aqui do encontro com Deus. Sim. Que aí foi depois de quanto tempo que teve essa oportunidade de você ir pro encontro? Porque a gente fazia bastante encontro, não sei se você é dessa época já de muitos encontros, né? Olha, pastor, eu acho que do encontro que eu fui, dessa leva que teve de encontro agora, eu acho que eu fui em 2019 ou 2020, eu não vou me lembrar. Certo. Eu lembro que era uma época de agosto, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas foi numa leva, depois que eu fiz, parece que teve mais um encontro depois de muito tempo que voltou. Foi isso. Eu não vou conseguir recordar direito, mas eu sei que foi um encontro, assim, diferente pra mim. Foi algo, assim, extraordinário mesmo, assim. Eu lembro de uma situação que eu cheguei no encontro, tal, normal, nunca tinha vivido isso, né? Fui abençoado até. Eu nem... Tipo assim, eu não tava muito interessado em ir, mas aí o Serginho falou, vai, cara, vai ser legal pra você, vai ser bom, tal, vai. E eu falei, mano, eu não tenho dinheiro pra ir, cara. Ele foi e falou, não, eu pago pra você, mano, pode ir, pode ficar tranquilo. Aí eu fui, beleza, tal. Cheguei lá no encontro, aí é 3 dias, né? O encontro 3 dias e tal. E no final do encontro teve o clamor, né? Tal. As orações e tal, as coisas. Aí, sem falar muitos detalhes, eu lembro que no final, indo no ônibus, eu tinha um rapazinho lá que ele era da igreja de Cambuí. Na verdade, ele tava no encontro junto também, né? Aí eu cheguei nele e falei assim, o pessoal falando em língua lá, tal. Eu não acredito muito nessas coisas. Aí ele começou a ministrar assim, a minha vida. Falou, não, cara, é assim mesmo. Eu também não acreditava, mas de repente um dia eu assim orando e do nada saiu. Aí ele falou isso comigo. Aí eu lembro que isso ficou em mim, né? Falei assim, não, beleza, então, ficou em mim. E um certo dia, eu, nessa mesma, assim, sozinho, eu tive uma experiência de estar orando em línguas, cara. Aí, assim, e foi algo espontâneo, assim, sabe? De dentro pra fora, assim, do nada saiu. E eu, não é que é igual aquilo que o rapazinho tinha falado comigo e tal. E tipo assim, experiências que você tem com Deus, que isso vai edificando o seu espírito, sabe? De alguma forma, assim, a sua fé, sabe? E isso foi me mantendo, cara. Foi me mantendo e até hoje, graças a Deus, assim, eu sinto de uma forma que eu não preciso mais daquela ideia assim, tipo assim, cara, Jesus realmente existe, Deus realmente existe. Eu não preciso mais disso, eu tenho convicção de quem é Deus, entende? Eu tenho convicção de quem é Jesus, independente do que eu passar, você entendeu? Independente do que eu viver na vida, eu tenho convicção que Ele é Deus, cara. Eu tenho convicção de que Ele é Jesus na minha vida e pronto. Você entendeu? Eu não tenho mais essa dúvida de ficar duvidando filosoficamente, fazendo perguntas malucas. Entendeu? Só pegando o gancho aqui, a Laís já mandou aqui pra você, ó. Foi em 2019, porque em 2020 vocês já estavam namorando, tá? E o Alex Marinho mandou dizer o seguinte, o encontro foi em 2020, ô David, esse dia foi incrível. Não, beleza.
Da hora. E Eu no- passei junto com o Alex. foi no mesmo, no mesmo do foi na Alex? mesma época. Muito legal. Pegando o gancho aí, pastor, ó, só pra. Nós estamos aí com o pessoal na audiência aí. Galera, se inscrevam no canal. Dá um joinha lá já no vídeo, por favor. E o Anderson está nos assistindo lá da cidade de Tiradentes, em São Paulo, lá na Zona Nossa, Leste. legal. Não é que legal? Você é conhecido seu? Não conheço. É o Andinho? Ah, então. é o Andinho tá vendo a gente Ué, de lá. e ele tá na cidade de Tiradentes. O que você tá fazendo aí, Andinho? Tá O longe. Andinho tá lá na Zona Leste, então, hoje lá. Andinho, pelo amor de Deus, Andinho. O que aconteceu? Pegaram você, cara? Levaram você pra aí? Conta pra nós aí, meu irmão. Tô preocupado Tá agora, lá. viu? E a sua mãe mandou um grande beijo pra você, viu, Davi? Outro Viu, Davi? beijão, Mandou um que beijo pra legal. você e ela disse aqui, ó, glória a Deus o que Deus fez pela sua vida. Amém. Glória a Deus, isso é muito bom. E aí, ô David, que a gente vai chegar na parte, porque assim, a sua vida, a gente que te conhece mais de perto, né? Eu conheço bastante da sua história já, porque a gente convive, né? E o que acontece? Você Desculpa. Não tá na Zona Leste, é Tiradentes, Minas Gerais. Ah, tá vendo? É assim que sai as fake news, hein? É assim que sai as fake news. É Tiradentes, Minas Gerais, nem sei onde é isso, mas... Né, olha lá, ele falou que ele vai abrir uma Templo Vivo lá. Ó, que top. E a gente conhece você de perto e sabe da transformação que Deus fez na sua vida. A transformação interior que você está revelando para nós aqui, essa aí é uma experiência que você que pode relatar melhor, porque ninguém conhece você por dentro, né? O que aconteceu por dentro. E toda essa metanoia, né? Essa transformação na sua mente, essa transformação do seu interior, de dentro para fora, isso aí é você, o Espírito Santo, e você tá tentando de alguma forma passar isso. Mas a gente vê algumas evidências daquilo que aconteceu na sua vida exteriormente. Né? Então, isso no aspecto profissional, no aspecto família. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para nós, assim, depois dessa sua caminhada com Jesus, como que essas coisas foram se acrescentando na sua vida? Em relação à família, em relação à sua carreira, enfim. Como é que foi? Depois que você entregou sua vida para Jesus, como que você foi sendo acrescentado? Olha, tem uma palavra, né, que fala que buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Eu acredito que essa palavra fez sentido pra mim. Quando eu tive um encontro com Deus, cara, eu tava num fogo assim, sabe? Aquela ideia assim, tipo, cara, que Deus é esse, cara? Eu quero conhecer esse Deus mais de perto, sabe? Eu lembro que às vezes eu acordava de madrugada, incomodado, sabe assim, o Espírito Santo me incomodando, e eu tenho coisas escritas assim, guardadas, coisas que eu escrevia, coisa que eu, sabe, eu sou um tipo de pessoa que penso muito, sabe? Às vezes eu penso cada coisa assim, tipo, e eu gosto de escrever, tal, eu escrevo ali e tal, nossa, que legal, que coisa legal, que revelação aqui, sabe, que entendimento, sabe? E eu ficava naquilo, tipo assim, esse Jesus, sabe? Por que isso? Por que desse jeito, cara? Que incrível, que incrível. Apaixonadão. E daí, cara, nessa caminhada, a minha vida realmente foi transformando, porque eu ficava assim, pô, eu quero caminhar com Jesus, eu quero ser diferente, sabe? Eu não quero viver essa vida, eu preciso me parecer mais com Jesus, cara. E buscar ele, conhecer a ele, entender quais são os desejos dele, quais são os sonhos dele pra mim, sabe? E daí as outras coisas foram fluindo naturalmente, você entendeu? Eu lembro que, tipo assim, eu sempre tive contato com a música, né? Meu pai é músico, meu pai sempre teve instrumentos dentro de casa e eu sempre peguei os instrumentos, aprendi, ele me ensinou. Então, tipo assim, eu sempre tive esse contato. Eu lembro que a minha ideia não era nem querer estar no ministério de louvor no começo. Tipo assim, porque eu me deparo hoje em dia, tem gente que, tipo assim, chega na igreja, ele acha legal ali e tal, e não entende a responsabilidade de estar aí no ministério de louvor. Às vezes não entende, já quer estar lá. Você entendeu? Eu não, eu nem me interessava assim.
Eu lembro que mal só o Serginho sabia, assim, que eu tocava. E aí, às vezes, tipo assim, naquela paixão, não, pegar essa música nova aqui, tocava, postava um vídeo. Mas aí, no decorrer do tempo, Deus foi me levando de volta pra onde que, tipo, meio eu fui chamado, você entendeu? Pra exercer ali o ministério. Tipo assim, porque é música, eu sou músico. Então, tipo assim, é um ministério a qual eu tenho mais conhecimento na área musical. Então, tipo assim, eu me sinto mais apropriado para estar servindo no ministério musical. E aí comecei e tal, fui indo e tal, beleza. Aí em 2019, como a Laís falou, né? 2019, 2020, não lembro. Foi a época que eu conheci ela também, na época da pandemia. Eu lembro que quando aconteceu a pandemia, eu ainda já era meio que novo convertido, né? Então, tipo assim, era novo convertido, a pandemia veio, aquela coisa, aquele medo de como que ia ser da nossa vida na igreja e tal, né? Porque viver em comunidade, assim, viver em comunhão, viver com os irmãos é maravilhoso, né? A gente tá sempre unido, um fortalecendo o outro, um ajudando o outro, então a gente ficava meio nessa ainda, como que vai ser, né? E foi na época que eu conheci ela, é uma pessoa também que, tipo assim, é temente a Deus, que me ajudou bastante, sabe? É uma menina que, é uma pessoa que cresceu na igreja também, família cristã, que sempre me abraçou. Então foi aonde que eu conheci ela. Né? E como que vocês se conheceram, cara? Tem essa curiosidade eu tenho. Como vocês se conheceram? Como eu conheci ela... Porque a Laís é uma assembleiana. Você é um da Templo Vivo. Quer dizer, já tinha tudo pra dar conflito nesse negócio aí, né? Tinha. Olha pra você ver que engraçado. É engraçado, né? Cara. Bem engraçado, inclusive. Deus une propósitos, né? Deus une propósitos. Aí, a Laís, no caso, eu conheci ela pelo Instagram da loja dela, né? Um certo dia eu mandei mensagem na loja dela, perguntando se ela tinha tal produto lá e tal, e aí ela respondeu pra mim, assim, normal, profissional, tal, beleza. E eu, não tem não, beleza, então legal, obrigado, tchau. E segui minha vida, segui meu rumo, entendeu? Aí, ela na conta pessoal dela, ela começou a me seguir, no caso. Só que eu vi que uma pessoa me seguiu ali no Instagram, eu tipo assim, normal, pra mim, normal. Eu não dei atenção, não saí fuçando ali e tal, quem que é essa pessoa e tal, nada. Aí um certo dia, ela me mandou mensagem. Ela me mandou mensagem, mas só que teve um contexto em cima disso, porque eu já tinha amizade ali no Instagram com a prima dela, uma prima dela. E como é que é o nome dela? Letícia Nogueira dividiu o aluguel com a prima dela. A Letícia Nogueira, que é a esposa do João Paulo. Ah, tá. Você entendeu? Então ela me conhecia. Pegar um gancho aqui, a Laís falou aqui, ó. Ele perguntou se eu vendia flores, nem deu bola pra mim. Você queria flores da loja de... Aí, realmente, eu queria flores. Mas só que eu queria flores porque eu estava interessado em entregar para outra pessoa. Entendi. Entendeu? Eu não estava interessado em nada com ela, assim, na verdade. Entendi. Você estava atrás de flores. Tava atrás de flores. Ela não tinha flores. Entendeu? Tá certo, não, tá certo. Aí, nem lembro onde que eu tava. Você tava... Quebrou, Quebrou. Não, você tava falando que a Letícia Nogueira... Sim, eu lembrei. Aí, beleza. Aí, elas estavam na casa da prima dela. Ela estava lá assistindo o Descende, na época, ao vivo que teve na televisão e tal. No YouTube, na verdade. Elas assistindo e tal, e elas comentando, né? Aí, a Laís perguntou pra Emily, que é a prima dela... Você conhece o David Lyons? Ele segue você no Instagram. Aí a Emily falou, não, eu converso com ele no Instagram, já conversei com ele e tal, eu sigo ele no Instagram e tal, mas não conheço muito bem. Aí é onde que a Letícia entrou. A Letícia falou, não, eu conheço ele é da minha igreja e tal. Aí é onde que rolou aquela conversa, e aí, como que ele é? Você entendeu? Tipo assim, querer saber
quem que eu era, né? Aí, beleza. Até então, beleza. Aí a Laís foi onde que a Laís foi e me chamou, eu acho. Entendeu? Foi me chamou no Instagram e é onde que a gente conversou. Porque ela não ia me chamar. Ela jamais ia fazer isso. Diz ela, né? Ela primeiro procurou saber de mim, tal, quem que eu era. Aí, beleza, me chamou, comentou lá uma postagem, não lembro direito. E aí a gente começou a conversar, tal, no Instagram ali, tal, por mensagem, tal, legal, tal, beleza. Aí eu falei, não, gostei de você e tal, vamos marcar de a gente conhecer pessoalmente? Aí foi onde que eu chamei ela pra tomar um açaí, nós fomos tomar um açaí na praça e tal. Aí a gente se conheceu e tal, e começamos a conversar, a sair, entendeu? Aí ela me apresentou pros pais dela uma vez, num almoço, conheci a família dela, e daí a gente tá aí até hoje, graças a Deus. Olha só, que legal. E foi uma bênção também, né? Porque a Laís é uma pessoa maravilhosa. Eu sou grato demais a você, amor, na minha vida. Que legal, cara. Nossa, muito legal, né? E assim, quando vocês começaram a conversar e perceberam que tava virando lógico, né? Duas pessoas solteiras tá procurando alguém, claro. Sim. Isso é um fato, né? Tem... depois que vira sentimento, primeiro a gente vai mirando pros lados lá e tal, e depois que você... Vou investir aqui. Sim. Aí chegou a ideia que eu falei pra você. Ela, da Assembleia de Deus, você de uma igreja mais diferente, né? O estilo de igreja. Sim. E isso em algum momento teve algum conflito? Em algum momento teve algum peso? Com certeza. Pra mim, também teve, mas pra ela teve mais. Aquela questão assim, tipo, eu quero você comigo, né? E aquela ideia assim, tipo assim, o que eu tô fazendo, né? Porque, tipo assim, eu também tô meio que tirando uma pessoa de outro lugar, meio que assim, sabe? Sim. E isso a gente fica meio sentido também, né? Mas pra ela foi mais difícil. Ela nasceu lá, cresceu lá, você entendeu? Eu acho que 25 anos na mesma igreja, família lá, né? A mãe dela e tal. Então, tipo assim, foi muito difícil, até pelo jeito totalmente diferente da nossa igreja trabalhar, certo. né? É um jeito diferente. Não, Lá é uma igreja mais tradicional, a nossa mais... Eu super compreendo a cabeça dela, como que teve que ser, como que ela teve que ser humilde, né? Foi muito difícil, mas ela, assim, é uma pessoa conhecedora da palavra, ela é uma pessoa temente a Deus e ela sabe realmente o certo a se fazer, assim, diante do que a palavra diz, entende? Então, tipo assim... Ela veio pra cá mal, você entendeu? Veio pra cá mal, assim, emocionalmente. Entendi, ter que desligar de um lugar onde que eu tenho raízes pra entregar tudo, você entendeu? Entendi. Tipo assim, ir com você. E foi difícil até ela conseguir, né, se adaptar. Mas essas conversas já tinha no namoro? Já tinha? Tinha. Já tinha no namoro, tipo, vai chegar uma hora que... Eu falava com ela, vai chegar uma hora, porque, pastor... Eu voltar pra Assembleia, depois que eu conheci o Templo Vivo, Você não se via lá também? Não, tipo assim, eu agradeço muito, né, eu acabei falando o nome da igreja aqui, que realmente é uma Assembleia. Eu falei também, já tinha falado. A Assembleia tem várias, não dá tem pra... várias. Só que assim, a igreja mais tradicional zona, eu não me via mais lá, você entende? Depois que eu conheci, vamos dizer que eu conheci a Templo, eu não me via mais lá. Aqui, pra mim, é gratidão total o trabalho da igreja. Olha só pra você ver, quem que eu sou hoje, tipo assim, querendo ou não, é Deus? É Deus. Sim, né? Mas o trabalhar da igreja também. Não, e é o estilo da igreja. E o estilo da igreja, e tipo assim, como a igreja me recebeu, eu lembro... Se vocês voltarem aí, algumas fotos há uns tempos atrás, é a diferença, né? Do meu jeito de falar, de agir, de conversar, de vestir, de tudo. Mudei muita coisa, assim, né? Então, tipo assim... E a palavra, que é muito importante, assim, a palavra de um jeito diferente de entender, entendeu? Esclarecida. Você entendeu? Então, tipo assim, eu gostei, tipo, fez sentido pra mim quando eu comecei a entender. Né? Eu tô perguntando pra você por quê? Porque então eu não ia sair daqui. Assim, isso fica até de aviso. Às vezes o casal começa a namorar e religião é uma coisa pra se falar no relacionamento. E quando a gente fala de religião, né, a gente tá falando do sistema religioso, vamos falar assim, né, das denominações, do lugar que a gente frequenta e tal.
Porque assim, às vezes o cara vai começar a namorar com uma mulher, por dar um exemplo, o cara começa a namorar com uma moça lá da Congregação Cristã do Brasil. Não é que é proibido fazer isso, mas vai dar um choque cultural e um dos dois lados vai ter que ceder. Sim. Entendeu? Então, assim, isso tem que ser falado antes no namoro pra depois não trazer problema, como vocês mesmo fizeram. Uhum. Já foi uma coisa que vocês conversaram no namoro e começou a preparar essa transição. Sim. Né? Vocês prepararam antes, ó. Vai chegar uma hora que a gente vai precisar tomar uma decisão, tal. E aí vocês decidiram e vieram caminhar aqui na Templo Vivo. Mas hoje a Laís parece que ela tá bem adaptada aqui Tá já, bem né? adaptada, graças a Deus. Já conseguiu, né? Conseguiu. Sim. Então, parabéns, Laís, pela sua humildade aí também de ceder, né? De ceder, porque isso aí é legal. E se permitir conhecer uma nova cultura de igreja, tudo é legal. Acho que ela colocou algum comentário, né, Figueira? Ela colocou aqui, ó. Acertamos isso nos primeiros dias de namoro, que eu mudaria para templo após o casamento. Então foi alinhado já desde o namoro. É já. muito importante isso, Só né? depois que casar, se ela deixar. Não, bem tá claro. certo, acho que não, legal. Acho que Ô, pastor, tem um Enquanto comentário, tem um Oi? comentário do Serginho aqui pro David, que ele achei muito interessante. Ele colocou o seguinte: que a única coisa no David que incomodava ele eram as perguntas do David. Que era difícil de reverter. Inclusive, o batismo do David, ele falou que tinha que ser em água corrente. não tinha essa, tinha. As ideias malucas. E aí Deus, pra contrariar, Não. você participou você numa piscina de prática. Na piscina de prática. Não, e era mesmo, eu tinha essa ideia, eu falava assim, não, eu vou batizar na água corrente, porque na corrente das águas vai embora, meu. Tudo que eu já fiz, eu vou ser uma nova criatura. Olha só, Aí ele falava pra mim assim, cara, o batismo é só uma coisa... Simbólica. Simbólica, é uma celebração, você entendeu ali, como se fosse um casamento, né? Uma festa de casamento. Mas tipo Nossa, assim, o negócio Deus. aconteceu já dentro de você, cara. Então isso é o mais importante. Uau, que legal, cara. O David tinha tirava da cartola essa daí. É legal, Como que pode, né? essa pureza que assim, de você, eu sempre falei isso. É. Você é um cara muito puro. É. As suas perguntas, elas são puras. Aí o que você faz, você não fazia pra causar, não é aquele cara que vem pra causar. Ah, vou fazer aqui pra polemizar. Não, era puro. Nunca tive essa atenção. Né? Era puro, era uma coisa pura. Então isso é legal. E eu sempre achei você um cara muito puro. E aí, Deus uniu você a Laís, né? Eu tive o privilégio de ser um dos celebrantes do casamento, que foi duplo, né? Foi eu e o pastor Paulo que celebramos. E hoje tá quanto tempo de casado já? 3 anos. 3 anos de 3 casado. anos. 3 anos. E fruto desse casamento já tem uma... Já tem uma pequenininha lá, que é a bênção da família. E eu tava ontem reparando nela, ela bem piquitiquica, agora tá esticando, né? Tá esticando. Tá esticando Nossa, tá ela. uma belezinha, crescendo, se desenvolvendo, tá esperta, inteligente. É bom demais, E cara. como tá sendo pra vocês essa experiência da paternidade e maternidade? Ao mesmo tempo que é difícil, né? Por ser recém-nascido, tem todos os cuidados e tem aquela parte do choro, da dependência muito da mãe, é bem desgastante, né, também, pra Laís. Mas ao mesmo tempo é uma benção, cara. É uma benção maravilhosa. Tipo assim, depois que você tem e tá numa vida com Deus, você entende o quão é maravilhoso a vida que Deus deseja pra gente. E viver em família, né? Isso é maravilhoso demais. Tipo assim, tem os momentos difíceis? Tem, como uma família normal, né? Mas ver o sorriso da neném, você entendeu? Ter esse contato, ver o crescimento junto, você entende? Ver a família se formando, se crescendo, aquela responsabilidade que você cria, falar assim, cara, eu quero correr atrás porque eu quero dar uma vida melhor para minha filha. Então, tipo assim, isso é maravilhoso. Cria novos propósitos, entendeu? Nasce propósitos novos. E hoje, David, além de você ser casado com uma empreendedora, né? Que a Laís sempre foi, né? Empreendedora, né? Sempre teve. Você também decidiu empreender. Sim. E aí, como é que foi essa história sua hoje? Porque hoje você tem o seu próprio negócio, né? Essa é uma história bem interessante, né? Como eu tinha comentado do meu pai, isso nasceu dentro de casa. Meu pai, além de ser músico, ele também meio que
faz um tanto de coisa, sabe? E eu aprendi muito com ele. Sempre trabalhei com ele desde criança. Aprendi muito com ele essa área da elétrica, da mecânica, da solda. Sempre teve essas coisas em casa, então ele sempre colocou nós para trabalhar. Foi aonde que eu fui ganhando esse conhecimento, essas habilidades desde criança. E eu sempre fui curioso. Às vezes tem gente que ouve a gente falar essa ideia do faz tudo, ou tipo assim, mano, você toca isso, você toca aquilo, mas o que realmente você quer fazer? Tipo assim, que área você quer se aperfeiçoar? Mas eu sempre tive essa habilidade de estar aprendendo as coisas rápidas. Sabe assim, tipo assim, pega um negócio ali, eu olho, aprendi, fiz, e começo a fazer. E curiosidade também. Então isso foi crescendo em mim, essa habilidade de estar envolvendo nessa área. Então eu comecei a enxergar um valor nisso. E durante o tempo, eu cheguei a trabalhar em algumas oficinas e tal, junto com meu pai, mas também cheguei a trabalhar fora. Tipo assim, em outras oficinas, tipo, de ajudante ali e tal, beleza. Mas quando eu vim pra cá, eu trabalhei na logística, uma área totalmente diferente. E saí. Aí eu falei assim, agora eu preciso arrumar o trampo, né? Aí tem sempre aquela assim, pô, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, mexo com isso, mexo com aquilo e tal. E foi aparecendo as oportunidades. Eu lembro que o Paulo foi uma pessoa que, assim que eu saí da logística, o Paulo e a Valéria, daqui da igreja, que tem empresas de elétrica e tal, eles me deram a oportunidade, eu comecei a trabalhar com eles um tempo, foi onde que eu ganhei mais experiência, mais na área industrial, assim, que eles têm um serviço mais bruto, né, um serviço mais área industrial e tal, comecei a ganhar mais experiência e tal. Foi aonde que também trabalhei um tempo, né, porque fui sair, assim, e comecei a trabalhar com o Balbino. E depois saí de novo. Aí eu fiquei olhando assim, pô, cara, eu acho que eu vou trabalhar pra mim mesmo. Eu vou prestando uns serviços aqui, tá aparecendo oportunidade, aparecem uns clientes. Porque nessa época que eu tava trabalhando na logística, era um horário de 6 às 2 da tarde. Então nessa sempre aparecia algo para fazer depois do horário. Vamos supor, eu preciso que eu coloque uma tomada na minha casa, um exemplo. Aí eu preciso que troque um chuveiro, sabe? Eu preciso que você faça a instalação de tal coisa. E sempre aparecia, eu ia pegando, eu preciso que você faça a manutenção de tal coisa. E eu ia pegando. Então isso foi, tipo assim, aumentando a credibilidade e pessoas foram me conhecendo aos poucos, entendeu? Então teve uma hora que eu cheguei e falei assim, eu acho que eu consigo ali me manter, sabe? De alguma forma assim, eu acho que pular pro MEI ali, né? Que hoje eu tô no MEI, né? Eu sou autônomo. E eu acho que eu posso ir pra essa área, assim, trabalhar tranquilo. Sabe, o pessoal ganhando confiança e tal, e aí a gente conseguiu construir algumas parcerias, entendeu? Tipo assim, eu tenho empresa aqui na cidade que eu consigo prestar serviço para eles diretamente com o meu CNPJ, mas também tem alguns parceiros que pegam serviços grandes e eles precisam de mão de obra e me chamam e tipo, vamos lá, vamos fazer um serviço com a gente, vamos trabalhar com a gente. E a gente consegue trabalhar junto. Terceiriza você. Terceiriza eu. Entendeu? No caso. Tanto assim, o Paulo e a Valéria a gente trabalha junto nessa parceria. Às vezes o Alexandre ali da Balbino também, a gente consegue fazer essa parceria. Tem uma outra empresa também, que é de Guarulhos ali, a gente faz umas parcerias. Então, sem Deus vai abençoando, sabe? Tipo assim, é uma coisa bem interessante. Porque eu acho assim, tem vezes que a gente tá numa situação, tipo assim, pô, será que vai aparecer esse serviço? Porque você vive desse jeito. Então, tipo assim, é uma dependência de Deus. Tipo assim, a gente vai... Deus, tô precisando. Abre as portas pra mim, abre uma oportunidade e tal. E, tipo assim, do nada, cara. Às vezes você tá precisando, Deus vai lá e envia. Sabe? Tipo assim, é uma independência total. É uma aventura, mesmo. Né? Porque, tipo assim, às vezes você tá trabalhando todo mêsinho ali, você tá garantido que você vai ter o seu salário. Você entende? Mas numa vida assim, não é muito garantido. Mas, assim... É uma aventura com Deus. Só que às vezes quando vem às vezes dobrado. Vem dobrado. Né? E assim, vai indo, sabe? Vai levando. E Deus tem abençoado, Deus tem honrado a nossa vida. E no caso, quem vive essa vida, eu acredito que vai me entender o que eu tô falando. E assim, não é diferente lá em casa.
Porque no caso também acontece com a Laís, assim, no caso, como ela tem a loja dela, ela tem as suas dificuldades, tem seus momentos bons, seus momentos ruins, então, E tipo ela assim, é ainda- uma bênção na E família. ela ainda tem um custo fixo, que é pagar o Paga o aluguel, tudo. pra ela é um pouco mais difícil. Você já não tem, né, esse custo. Não, eu não tenho custo. Mas glória a Deus. Assim, eu tenho o meu serviço, né, eu presto serviço aí, a gente pode investir mais pra gente conseguir mais. Cara, mas que legal. E, assim, que história linda, né? Porque olha como é que você chegou na cidade e olha como que Deus tem transformado a sua vida, né? Hoje, você imaginava que você ia ser um empreendedor, empresário? Não imaginava, pastor. Entendeu? Igual eu falei, eu vivi uma vida sem propósito nenhum. Você entendeu? E você imaginava Sem que direção. você ia chegar a ter uma família do jeito que você tem hoje, né? Uma família que é pautada na palavra, consegue conversar, Não. consegue resolver os conflitos ali dentro do orientação cristã, tudo que isso aí Não. tudo faz a diferença, né? Não imaginava. Eu sempre sonhei, né? A gente sempre sonha. Nossa, que vida. Ter uma vida bacana, né? A gente sempre sonha ter uma vida boa, assim, estabilizada, com família. A gente sempre sonha, né? Só que imaginar mesmo, não. E quando acontece, tipo assim, é melhor do que você imaginava. Essa é. Pode falar, Charlão. Pastor, a gente tem aqui alguns comentários. Já deixando claro aqui que o David é bem amado pelo pessoal. O pessoal só joga elogios aqui. A mãe dele, principalmente, vários elogios aqui pra ele. Da mãe não vale. Da mãe não vale. Vários elogios aqui. Vai brigar, né? Mas uma coisa que ela falou aqui, aí tem algumas perguntas aqui, tá, David? Mas só fazendo um comentário aqui, que ela falou que você teve a oportunidade de levar ela na célula quando foi o aniversário dela e você inclusive comprou um bolo de limão maravilhoso, ela não esquece até hoje. E tem algumas coisas aqui legais. O Alex falou que é seu fã, tá? Oh. Ama muito sua vida. Pastor, pergunta pra ele sobre a infância do David, sobre as artes que não eram poucas. O Quem andar de fez isso moto mesmo? escondido era cada um, viu? Hoje são lembranças que nos fazem rir. Quem fez essa pergunta aí? A mãe dele. Ah, você era um garoto Peralta? Muito. Nossa, Deus, era difícil. Era difícil. Às vezes eu chego a comentar lá em casa, com a Laís, assim, a gente às vezes, hoje em dia é motivo de risada, né? Era algo muito sério, né? Que na verdade, tipo assim, era sério. O que eu tava fazendo da minha vida, né? Mas hoje a gente dá risada, né? Como que é? Tipo assim, a gente não tinha responsabilidade nenhuma, maluco da vida. Mas hoje nós enxerga e fala assim, pô, como que vale ser a responsabilidade? Como que vale você ter essa ideia que você muda a sua cabeça? Olha pra onde que a vida te leva, né? Porque quando você tem aquela metanoia, né? Como você diz, você tá transformada de verdade, sua vida corre de outro jeito. Mas era consequências atrás de consequências ruins, né? Que quando a gente apronta, sempre tem consequências, né? Mas realmente eu aprontava muito. Eu dava muito trabalho pra minha mãe e pro meu pai, meu Deus do céu. Pegava a moto do meu pai escondida, andava. Dava prejuízo pro meu pai. né? Isso com quantos anos? Cara, eu não vou lembrar, mas eu lembro que com os meus 8 anos eu já comecei a dirigir. Isso eu lembro que meu pai sempre teve oficina, então eu começava ali, pegava o carrinho, você entendeu? Eu entrava na garagem, saía. Aí isso foi abrindo porta. Falei, agora eu quero andar mais longe, né? Só que não dá. Você sabia que essa é uma filosofia que eu carrego assim com meus filhos, né? Eu nunca ensinei meus filhos antes, porque eu sei que vai despertar. Se você ensina, depois você tem que soltar, cara. Não Sim. adianta. Então o Samuel, ele foi aprender a dirigir na autoescola. Foi com 18 anos, o pai vai levar você vai tirar sua carta. Porque eu não queria despertar nele essa vontade de pegar o carro antes. O Josué já é mais interessado que o Samuel. O Samuel não tinha menos interesse. O Josué já fala hoje. Ele já quer. Deixa eu pegar. Não, agora não. Não é a hora. Por quê? Porque isso aí que você fez, eu também já fiz. Você pega. Você sente que você. Que você falou, deixa eu colocar na garagem. Agora eu quero um pouquinho mais longe. Agora eu quero mostrar pros amiguinhos que eu tô dirigindo. Tal, assim vai. Molecada, né? Aí que acontece? Nessa aí, tipo assim, eu fui muito irresponsável, entendeu? Meu pai saía, eu pegava a moto dele e ia sair, você entendeu? Em tempo de matar alguém, né? Ou de mesmo morrer, né? Porque, tipo assim, aí você vê,
A ideia, você acha que, tipo assim, por mais que você sabe dirigir ou sabe pilotar uma moto, você não tem responsabilidade. Não tem nenhuma. Você quer fazer loucura, entendeu? Você não tá nem aí. Então, tipo assim, você não sabe o valor de uma vida, de verdade. Tipo assim, até da sua própria vida, não é verdade? Então, tipo assim, nessa época eu aprontava muito. Tem uma história que eu conto pro pessoal, assim, da família, a mãe da Laís, o pessoal, né? E eu lembro uma vez, na escola, minha mãe já chegou a estudar do meu lado. Não estudar, não. Eu estudando e ela tem que ficar do meu lado. Parecendo o seu Madruga. Tem que ficar do meu lado dentro da escola. E nós juntávamos uma turma da escola, que eram os amigos da adolescência, da infância. Cara, que ninguém segurava. Tipo assim, ninguém segurava. Isso lá em Betim? Isso, lá em Betim. Eu lembro uma vez que juntou o diretor da escola, o vice-diretor da escola, os pais desses alunos, que eram amigos, tanto ali, familiar junto com a gente ali, e sentou na mesa grandona da biblioteca e falou: não aguento esses meninos aqui mais. Não tem como. Não dá. E aí eles entraram num acordo lá, sei lá que conversa que teve, que era assim: vamos internar esses meninos. Meu Deus. Porque lá em Belo Horizonte tem um tal de Lar dos Meninos, Cidade dos Meninos, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, é um internato católico. Você entendeu? Tipo assim, E a ideia deles era querer internar nós, cara. Olha pra você ver essa ideia. Mas vocês estavam, tipo, meio delinquente mesmo, assim, os moleques todos delinquentes, assim, fazendo... Não era peraltice normal, chegava a fazer o quê? Nessas bagunças de vocês, o que incluía? Era coisa muito perigosa mesmo que fazia? Nessa época nem tanto, mas tipo assim, se deixasse ia caminhar mais pra esse lado. Delinquência. Então, tipo assim, por ser um bairro onde que todo mundo se conhecia todo mundo, o diretor da escola conhecia todo mundo, a escola assim, todo mundo conhecia todo mundo, então a ideia não era querer, tipo assim, prejudicar nós, era uma conversa que tentar procurar o melhor pra nós. Porque, tipo assim, não tinha jeito. Pra tentar salvar vocês. Tipo assim, não foi por falta de couro, você entendeu? Porque meu pai descia a lenha de mim, mas não resolveu. Você entendeu? Não foi... Deus fez um trabalhar na minha vida que só foi Deus. Tipo assim, pai, o chicote do pai não adiantava. Apanhava, não resolvia. Não era couro, não era nada. Então, tipo assim, nós apanhava e no outro dia nós tava aprontando de novo. Você entendeu? Então, tipo assim, até que aonde eu falei, decidi viver minha vida, assim, a loucura. Mas aí foi aonde que o quê? Tipo assim, sua família é cristã, sua família conhece a mim, né? Tipo assim, colocando no lugar de Deus. Você conhece a mim. E tipo assim, nós vai dar um jeito. Tipo assim, Deus, eu acho que permitiu que certas coisas acontecessem comigo pra me aprender de verdade, sabe? Amém, é o trabalhar de Deus, né? Nós sabemos como Deus faz. E tem gente comprovando aqui as peraltices do David aqui, ó. A irmã dele, Rayane, falou que sofreu na mão dele. É mesmo? Você tem, você tem quantos irmãos total? Lá em casa nós somos em 4. É uma irmã, né? Uma menina e mais 3 homens. Sua mãe falou que daquela mesma turma, dessa reunião que você tá falando, você tinha em torno de 13, 14 anos. E dessa turma aí todinha, hoje, pelo que ela sabe, só você tá vivo mesmo. Os demais, infelizmente, já não estão vivos mais. Tem que levantar a mão pra você agradecer, meu. Pô, a Laís pediu pra você contar a história do dia que você tomou um choque aí na casa do irmão Paulo. Um choque? Paulo Camilo. Pergunta pra ele o choque elétrico que ele levou na casa do Paulo Camilo. No bairro. Como é que faz a história aí? Cara, nós tínhamos umas ideias malucas mesmo, mas como que pode, né? Meu pai, nós morávamos numa casa bem em frente a uma praça, e era uma casa de 2 andares, assim, né? Uma casa grande e tal. E nessa casa, os fios de alta tensão ficavam bem perto, mais próximo, mas não tão próximo da casa em si. Ficava um pouco mais para cima. E para baixo passava aquele escabeamento de rede, de telefonia e tal, né? Só que nem todo mundo tem conhecimento disso, não é verdade? Tipo assim, o fio mais perigoso fica um pouco mais para cima no alto, onde que você não tem acesso. A não ser que você vai com uma vara de ferro, alguma coisa assim, você toma um choque, né?
E nessa, cara, eu fiquei ali em cima. E bem de frente em casa tinha um bar. Um bar que era bem frequentado por a galera, assim. E eu segurei naquele em cima lá e fiquei fingindo que tava tomando choque, sabe? Fingindo que Você tava. ficou fingindo? É, fingindo que tava tomando choque. Pra galera achar que eu tava tomando choque e cair, assim, sabe? Fingindo que tava tomando choque. E daí, sei lá quantas pessoas, não lembro direito, correu lá em casa, chamou meu pai e falou Nossa, seu filho tomou choque lá em cima lá. E nessa, cara, meu pai subiu apavorado junto com a minha mãe e viu que eu tava metendo louco, olha pra você ver. Não deu outra, mas desceu a lenha em mim e não resolvia nada, entendeu? Tipo assim, eu continuava a mesma coisa, sabe? Moleque Peralta mesmo. Nossa, moleque é terrível, cara. Falar pra você, né, cara? Assim, a gente conta as histórias hoje, mas só agradecendo a Deus, né? Porque Deus fez coisas lindas na vida da gente, Graças né, Laís? a Deus. Graças a Deus. Graças né? a Deus. E hoje, graças ao Senhor, você tá aí, firme e forte. E podendo compartilhar as suas histórias e também poder influenciar uma geração Sim. agora pro bem. Porque, na verdade, tudo isso que você faz apesar de a gente saber que foi coisas de um garoto tal, tudo, mas é uma coisa que você não aconselha ninguém fazer, né? Com certeza, a gente tá falando aqui dando risada e tudo, mas eu não tenho orgulho nenhum disso. Orgulho nenhum de que eu vivi. Se eu falei aqui que eu já fumei maconha, cara, não tenho orgulho nenhum de se eu puder. O meu maior arrependimento, de verdade mesmo, é o que eu falo hoje. O meu maior arrependimento é ter vivido a vida que eu vivi durante meus 15 até os 25 anos. Você entendeu? Vamos supor, igual lá em casa tem uma coisa assim, ó. A Laís é uma pessoa totalmente diferente de mim. Ela cresceu num ambiente cristão e tá até hoje. Nunca desviou. E eu desviei. Então eu meio que fui aquela ovelha negra, né, da família ali, fui conhecer o mundo e tal, e mesmo assim a graça me alcançou. Graças a Deus, a misericórdia e a graça de Deus me alcançou. Mas assim, muito melhor aqueles que nunca saiu do caminho do Senhor. Você entendeu? Que não conheceu essa vida. Sabe o que eu conheci, o que eu vivi. Você entendeu? Tipo assim, muito melhor isso. Porque cara, você tá nos braços do Pai o tempo todo. Você tá ali, às vezes você não sabe, ainda rola dúvidas, mas você tá ali, graças a Deus. Não queira viver essa vida, não. Isso é sofrido demais. Você entendeu? Igual a minha mãe falou, eu poderia não estar aqui. A chance de dar errado, de não conseguir retornar é grande, né? É grande, muito grande. Não Muito fala grande. graça, misericórdia de Deus. Mas a gente nunca quer escutar meu pai, nunca quer escutar a mãe, né? A gente, que nem você falou, essa idade da adolescência, que você se acha independente, você não quer mais escutar ninguém, e acha que o pai é um retrógrado, acha quando a mãe fala estuda, quando o pai fala estuda, quando o pai fala não faz isso, não anda com tal companhia, tudo. Sim. Ninguém consegue interpretar, né? Porque todos os pais falam isso. E hoje eu, no caso meus filhos já são mais velhos, eu falo a mesma coisa para meus filhos. E às vezes parece que também é a mesma coisa, parece que você é um caretão, né? Parece que você é um retrógrado. E não é, na verdade, é que você já viveu. É como se é como eu sempre falo, né? Escute o mais velho, porque o mais velho já morou no seu ele já morou no futuro que tem pra você. Uma pessoa mais velha morou no futuro, ela sabe mais da vida. Sim. Então escuta o mais velho, que o mais velho tem experiência pra passar. Ô David, aproveitando aqui, você disse que quando você era usuário, né? Sua mãe falava, como é que você fica? Você não fica legal, né? Não fica legal, tal. E como que foi a reação dela quando você disse pra ela que voltou pros braços do pai? Minha mãe ficou muito contente. Ficou muito contente, muito... Eu acho que assim... Eu acredito que toda mãe, ela quer o melhor pro filho. Sem dúvida nenhuma. Todo pai e mãe quer, né? A própria Bíblia fala isso, né? Aquela palavra aqui. Vocês que são maus, não oferecem pedra pros seus filhos, né? Então, tipo assim, toda mãe quer. Então, eu acredito que, tipo assim, foram respostas de oração dela também. Eu acredito que minha mãe orava, você entendeu? E isso foi gratificante, tipo assim, graças a Deus, Senhor. Você entendeu? Graças a Deus.
o Senhor alcançou o meu filho de volta. Igual eu tava falando, sua misericórdia, sua graça alcançou o meu filho de volta. Porque, tipo assim, eu era perdido, cara. Eu não acreditava na minha mãe, não acreditava no meu pai, no que eles falavam. E você entendeu? Nos conselhos que eles me davam, eu queria, sabe, viver a minha loucura. E, tipo assim, é doideira demais você querer viver a sua vida tudo num dia só. Você entendeu? Tudo na sua adolescência. Você querer viver tudo, sendo que você tem uma vida pela frente, você entendeu? E tipo assim, cara, eu não tenho dúvida nenhuma do que a Bíblia quer pra gente. É igual nós estávamos falando agora aqui. Nós não quer escutar os nossos pais. Mas o que a Bíblia fala? Seja obediente. Então, tipo assim, por que você vai duvidar da Bíblia? Né? A Bíblia já fala, seja obediente aos seus pais. Entendeu? Dependente do que eles... Porque muitas das vezes a gente... No ambiente familiar, às vezes a gente desacredita. Porque nossos pais são falhos também. Não é verdade? Nossos pais são falhos. Eles falham e nós enxergam isso. Quando a gente é filho ali, a gente enxerga. Mas, tipo assim... A Bíblia fala isso. Então, tipo assim... Nesse caso, eu acredito que... respondendo a pergunta... a minha mãe se sentiu gratificante a Deus. Porque eu acredito que foram respostas de oração dela. Sabe, o que ela já passou comigo, assim, foi difícil. Foi difícil. Minha mãe sempre esteve do meu lado nos momentos mais difíceis. Então, tipo assim, ela ali, o amor de mãe, né? Sempre me amou. Então, depois que ela viu eu, tipo assim, dar sossego pra ela, você entendeu? Dar sossego pra ela, e viu que eu tava caminhando com Deus, caminhando nas coisas porque na vida que você levava, talvez ela ficava só pensando, daqui a pouco o telefone vai tocar com a notícia ruim, né? Porque do jeito que tá vivendo, já né? Já tocou várias vezes, né? Com certeza, já tocou. E realmente os pais da gente agradecem. Não é verdade? Sim. Cara, que legal, David. História maravilhosa, cara. Uma pena que a gente tá caminhando pro fim do podcast, mas sua história é linda. Top. Seu testemunho é top. E aí eu tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. Amém. Né, o que você compartilhou com a gente aqui hoje. Sempre aqui no podcast a gente pede para que você tenha um recado especial. Olhando para aquela câmera ali, ó, você vai falar com as pessoas que estão lá. E uma coisa que está dentro de você, do seu coração, da sua vida aí, que você pudesse deixar aí pra galera que vai ver o podcast depois, ou que vai ver agora, enfim, né? Deixa Deus te usar. Amém. O que vem, né? O que vem na minha mente, assim, o que vem em mim, aqui agora, se você se encontra numa situação de dúvida, você entendeu? De dúvida sobre sua vida com Deus, quem é Deus, sei lá. Como eu me encontrei um certo tempo da minha vida e me fazia perguntas mirabolantes e perguntava às pessoas, assim, perto de mim. Cara, acredite na palavra de Deus. Acredite na palavra de Deus. Ela transforma, ela é a verdade que te liberta, mesmo que você entre em dúvidas, mas pela fé acredita, porque para mim fez diferença eu ter um encontro com a palavra de Deus e a palavra de Deus fazer sentido na minha vida, você entendeu? E realmente coisas que estão escritas na palavra de Deus, eu começar a viver depois que eu escolhi caminhar com Deus. Acredite nisso. Porque muitas das vezes a gente não... Tipo assim, tal pessoa fala, você não bota muita fé. Acontecia comigo isso. Mas a palavra de Deus, acredite na palavra de Deus. Para mim fez muito sentido. E busque estar também com pessoas que te levam para perto de Deus. Que é importante, como aconteceu comigo com o Serginho. É uma pessoa que me ajudou a estar perto de Deus. Ajudou eu a caminhar juntamente com Deus novamente. Isso aí, gente. Belos conselhos e belas palavras. Ô, David, hoje aqui na igreja você serve aonde? Qual que é a sua dinâmica aqui na igreja? Eu sirvo atualmente no Ministério de Louvor, né? No Ministério de Louvor Geral da igreja. Você faz o que, né? Lá no Ministério de Louvor? Você toca instrumento? Qual instrumento você toca?
eu toco violão, né? Toco violão e às vezes, como eu toco guitarra também, eu cubro algum guitarrista que às vezes precisa fazer alguma outra atividade ou tá viajando, alguma coisa assim, eu cubro também. E por um bom período de tempo, bem no começo, eu toquei bateria, né? Foi um instrumento assim que desde meus 6 anos de idade eu tive contato, toquei na igreja e tal, então é um instrumento também que eu sei tocar, então sempre que precisa eu tô ali Então para você servir. Tá ali à disposição. Eu tô à disposição Precisou, sempre. precisou, só chamar. É isso aí. É isso aí. E também você participa de uma célula hoje? Atualmente, tem umas 2 semanas que eu tô procurando uma célula com uma identidade mais da minha idade, assim, no caso. Você entendeu? Porque eu tava frequentando a célula do Fabiano, né? Que ele tava liderando, juntamente com o Hebe agora que ele tá liderando. Então chegou um certo momento ali que eu falei assim, eu vou procurar estar mais com a galera que tem mais a mesma visão que eu e tal, assim. E agora eu tô nessa busca aí. Legal. Parece que começaram uma célula de jovens casais, não é? Começaram. Não sei se você já foi lá. Não, não cheguei aí. Então. É a célula lá na casa do Léo. Mas enfim, na liberdade aí, e é que nem você falou, na verdade é que você tá vivendo uma outra vibe agora. Isso. Tá, é um cara casado que tem um filho já e tal. Então, de repente, você tá procurando outros ares agora, Isso. né? Muito legal. É isso aí, gente, ó. Muito bom testemunho do David Lyons aí. Então eu queria que você compartilhasse, né, com a galera. Esse testemunho pode ajudar alguém, alguma mãe, algum pai que tá sem esperança aí, acha que o filho não vai mudar nunca. Tudo tem chance, né? Tem chance. É só você continuar orando, acreditando aí. E ora, fala pra Deus, Senhor, coloca uma pessoa boa no caminho do meu filho, como colocou na vida do David Lyons, como colocou um dia na minha vida, como coloca na vida de tantas pessoas. Então, né, isso aí é muito bom, né, Shalom? E aí, Shalom, quais são as últimas considerações aí? Bom, novamente aí, enfatizando o pessoal, nas redes sociais da igreja está o link para que você possa se inscrever no Encontro com Deus no mês de outubro. Não fique de fora, tá? Faça sua inscrição, tenho certeza que vai ser gratificante para a sua vida. Essa semana, hoje segunda-feira, essa semana na quarta-feira nós temos o nosso culto de intercessão aqui na igreja, 19h30, com o nosso pastor José, não é isso? E no final de semana segue a programação normal da igreja, que é o culto no domingo de manhã às 9 horas e à noite às 18 horas. É isso aí. Então, fica atento nas programações. E agora com o nosso novo host aqui, o co-host aqui, o Charles, a gente está procurando aí fazer algumas melhorias aqui no podcast. E quando a gente pede os patrocínios, né, pessoas que vão apoiar a gente, é porque a gente quer fazer um upgrade. Daqui a pouco faz 1 ano de podcast, né, Charlão? Exatamente, pastor. Semana agora logo um pouco mais à frente aí fazemos 1 ano de podcast. 1 ano de podcast, quem sabe a gente vai dar uma repaginada, fazer uma celebração aqui de 1 ano de podcast. Graças a Deus, Deus tem ajudado a gente até aqui. Tem sido uma ferramenta útil, né? Com certeza. Né, para a igreja, porque as pessoas acompanham. E como eu falei, quando a gente montou o podcast, a ideia não é fazer uma coisa para alcance global, só se Deus soprar. Mas a ideia era que o podcast fosse uma ferramenta para aproximar as pessoas da comunidade local, e eu acho que isso aí tem sido bem assertivo, o nosso objetivo aí de podcast. Agora é importante você ajudar a gente a divulgar que existe o podcast da igreja. Tem gente às vezes que vem na igreja e nem sabe que tem. Então Exatamente. compartilha no seu Instagram, compartilha nas suas redes sociais, para as pessoas saberem, tem um podcast da igreja toda segunda-feira, tem lá um convidado, tem alguém lá pra gente bater papo, tá bom? Exatamente. Bom, gente, David Lyons, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição. Eu que agradeço. Fechou? Foi da hora mesmo conversar contigo. Honra. Tá? E querendo Deus, na próxima semana a gente tá de novo aqui com mais um convidado para mais um bate-papo interessante aqui no Sou Templo Vivo Podcast. Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana, querendo Deus, em nome de Jesus. Bye.